Dan foi o quinto dos 12 filhos do patriarca Jacó. Sua mãe era Bila, serva de Raquel. Ele foi o pai dos Danitas, uma das 12 tribos de Israel. Nesse vídeo eu te conto a história desse importante personagem bíblico e também da tribo de Dan, seus descendentes. No livro de Gênesis é contado que Raquel, esposa de Jacó, não conseguia ter filhos. Devido a isso, ela sentiu inveja de sua irmã Lia, que já tinha dado 4 filhos a Jacó. A esterilidade era uma grande vergonha para as mulheres nas culturas antigas. Naquele tempo havia o costume de uma esposa que não pudesse engravidar conceder sua serva pessoal a seu marido para que ela pudesse ser a mãe legal do filho da serva. Então Raquel, seguindo os costumes da época, deu sua serva Bila a Jacó como esposa. Bila teve um menino, Raquel considerou a criança como sua. Ela deu-lhe o nome Dan, que significa ele julgou, porque sentiu que Deus a havia julgado e vindicado através do nascimento do menino. Ele foi o primogênito de Bila e era irmão legítimo de Naphtali. A Bíblia dá poucas informações sobre sua vida. Dan teve um único filho chamado Russim. Quando Jacó estava próximo a falecer, ele abençoou cada um de seus filhos e profetizou sobre o futuro de suas descendências. Essas bênçãos previram o que aconteceria com as tribos de Israel ao longo da história. Sobre Dan, a bênção patriarcal foi o seguinte: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. As palavras de Jacó descreveram as características apresentadas posteriormente pela tribo de Dan. Por algum tempo, a tribo de Dan executou a justiça entre os filhos de Jacó. Inclusive Sansão, um dos juízes de Israel, pertencia à tribo de Dan. A tribo de Dan também é comparada a uma serpente traiçoeira que morde os calcanhares do cavalo para derrubar o seu cavaleiro. Isso significa que a tribo de Dan era agressiva e astuta, apesar de ser menor em tamanho comparada às outras tribos. Ela conseguia atacar nações maiores e causar danos significativos. Isso também está de acordo com as palavras de Moisés, que se referiu a Dan como um leãozinho, que haveria de saltar de Bazã. Durante o êxodo, a tribo de Dan marchou com as demais tribos sob a liderança de Moisés. Dan tinha 62.700 homens para a guerra, e no segundo censo, haviam 64.400 homens ocupando o lugar de segunda maior tribo. A posição de Dan era no lado norte do tabernáculo, com Asser e Naphtali. Da tribo de Dan, Aholiabe era um dos sábios trabalhadores inspirados para se ocupar da construção do tabernáculo. O príncipe da tribo era Aiezer. Entre os espias enviados, Dan foi representado por Amiel, filho de Gemali. A tribo de Dan recebeu um pedaço de terra menor do que as outras entre os territórios de Efraim, Benjamim e Judá. A área reservada a Dan incluía as cidades de Aijalon, Ecrom, Euteque e Zorá na parte central ocidental de Canaã, e estendendo a Jope no mar Mediterrâneo. Era um terreno fértil onde podiam pescar e negociar. No entanto, parece que a tribo de Dan foi pressionada pelos amorreus, que dificultaram a posse da terra, e os danitas não conseguiram conquistar totalmente este território devido à sua falta de fé em Deus. Eles também não gostaram do território que tinham, então enviaram espiões para encontrar um lugar melhor. Alguns membros da tribo de Dan migraram longe ao extremo norte da Terra Prometida e conquistaram a cidade isolada de Laís, que eles a chamaram Dan. Os danitas conseguiram tomar a cidade, matar seus habitantes e reconstruí-la a seu modo. Essa se tornou a cidade identificada nos textos bíblicos como cidade de Dan. Porém, alguns remanescentes da tribo de Dan permaneceram em seu território original.
Como a cidade de Dan estava no extremo norte, algumas vezes a Bíblia usa a expressão de Dan até Berseba para indicar os limites norte e sul, respectivamente, da terra ocupada pelos israelitas. Aparentemente, Dan estava entre as tribos que eram as menos corajosas entre as outras tribos. A canção de Débora, que celebra a vitória do povo de Israel sobre o rei cananeu Japim e o seu poderoso general Sísera, reprova as tribos de Gileade, Dan e Aser. De Dan indagou Débora: por que se deteve nos navios? O aparente desinteresse por parte de Dan em ajudar as outras tribos parece que é porque Dan estava situada no extremo norte de Israel, tendo maior relacionamento com seus vizinhos estrangeiros ao norte do que com as outras tribos de Israel. No tempo dos juízes, um santuário foi estabelecido em Dan, com um sacerdócio que havia se corrompido com a idolatria. Naquele tempo, o centro de adoração estava em Siló, onde ficava o tabernáculo. Porém, os danitas resolveram ter o seu próprio centro de adoração, numa atitude clara de desobediência ao Senhor. Mais tarde, após o reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. O povo de Dan estava no reino do norte de Israel. Em 1 Reis 12, versículo 25 ao 33, aprendemos que o rei Jeroboão temia que aqueles que viviam em seu reino continuariam a ir para o reino do sul para adorar em Jerusalém, visto que aquele era o templo que Deus havia autorizado. Então Jeroboão construiu mais 2 altares para que o povo de sua cidade pudesse adorar. Ele estabeleceu o culto no sul em Betel e no norte em Dan. Ele construiu um bezerro de ouro em ambos os lugares e instituiu dias e festivais especiais para o povo se reunir, reafirmando a posição idólatra e desobediente de Dan. Com o passar do tempo, a tribo de Dan foi diminuindo em importância e tamanho. Após a queda para a Síria em 722 a.C., as tribos de Israel foram deportadas e a tribo de Dan se perdeu entre as nações. Segundo alguns cristãos, o anticristo supostamente viria da tribo de Dan. Isso é baseado em algumas passagens bíblicas, mas essa interpretação é mais simbólica do que uma análise correta dos textos. As profecias sobre Dan e outras tribos geralmente se referem a eventos históricos passados e não têm uma relação direta com o anticristo. Além disso, a exclusão de Dan na lista de tribos no livro do Apocalipse provavelmente está relacionada à idolatria e não precisamente que o anticristo virá dessa tribo. Vale lembrar também que os danitas desobedeceram a Deus ao escolherem viver em uma terra diferente daquela que ele havia dado-lhes como herança. Todas as ações dos danitas ao deixarem a terra que lhes pertencia não foram aprovadas por Deus. Também vale relembrar que as tribos do norte foram dispersadas durante o exílio, dificultando traçar uma linhagem específica para o anticristo.